Caríssimos irmãos e irmãs, quando nós olhamos, ouvimos, lemos os relatos de Jesus Cristo ressuscitado, nós percebemos que os apóstolos não eram pessoas crédulas, isto é, eles não acreditavam em qualquer coisa, eles não eram entusiasmados, homens fora de si, que com muita facilidade eles acreditavam em qualquer coisa, mas eles até mesmo, de alguma maneira, resistiam a, de imediato, acreditar. E isso, para nós, é um ponto muito positivo, porque deixa claro que a fé em Jesus Cristo ressuscitado não é fruto de um entusiasmo espiritual, de um desequilíbrio psicológico, mas de uma verdadeira experiência. Vocês veem que Jesus Cristo vem aparecendo e em toda aparição ele encontra uma certa resistência. Ouçamos aqui o evangelho de hoje. Diz que os discípulos de Emaús, é uma continuação imediata do evangelho de ontem. Os discípulos de Emaús chegaram agora junto aos 11 e eles começam a relatar tudo aquilo que havia acontecido, que eles estavam tristes no caminho para Emaús, que um peregrino se colocou do lado deles, começou a lhes explicar as escrituras, e depois, no partir o pão, eles reconheceram que aquele peregrino era Jesus. Então diz aqui: os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. E qual é então a atitude? Lembra que já tinha aparecido a Pedro, tinha aparecido aos discípulos de Emaús, os anjos já haviam falado a esse respeito, e Jesus já havia também aparecido a Maria Madalena. Mas diante daquela aparição, ao invés de os apóstolos já se jogarem nos braços de Nosso Senhor, aos seus pés, diz que eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando: será que é Ele mesmo? Será que não é um fantasma, uma miragem? Isto é, eles não eram crédulos, eles não acreditavam já de imediato. E repito, isso é importante, porque se os apóstolos fossem pessoas que facilmente acreditassem, os relatos evangélicos não seriam tão fidedignos. Mas eles olharam: será que não é um fantasma? Será que não é simplesmente uma aparição, um vulto que nós estamos vendo? Mas aí diz o quê? Que Jesus se adequa à limitação dos apóstolos, como também o Senhor se adequa às nossas limitações para nos levar à fé. Isto é, Jesus Cristo queria deixar clara a fé na ressurreição para a igreja primitiva, e para isso ele foi caminhando paulatinamente, vencendo as resistências do coração dos representantes da igreja primitiva, dos discípulos da igreja primitiva. Mas isto que diz respeito à igreja primitiva, também diz respeito a nós. O Senhor também vem paulatinamente vencendo as nossas resistências, paulatinamente, pouco a pouco, ganhando o nosso coração, para que dele não nos afastemos, para que não o percamos, para que não percamos a amizade com ele. Então, este amor cuidadoso, zeloso de nosso Senhor para com os discípulos da igreja primitiva deve nos inspirar, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, Ele é o mesmo que continua
nos amando e cuidando de nós e vencendo as nossas resistências. Pois bem, continua. Então, os apóstolos, os 11, ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede, um fantasma não tem carne e ossos como eu tenho. Podem tocar. Toquem aqui nas minhas chagas. Toquem aqui no meu lado. Então vocês veem a condescendência de nosso Senhor. Ele repreende, né? Ele disse aos discípulos de Emaús: como vocês são tardos de inteligência? Aqui ele pergunta: por que vocês estão preocupados? Por que vocês têm dúvidas no coração? Como que dissesse: eu já dei tantas provas, por que é que vocês ainda duvidam de mim? Percebe, meus santos, que estas mesmas palavras continuam verdadeiras, mesmo que em outros contextos. Nosso Senhor pode dizer a cada um aqui: por que você ainda duvida de mim? Por que você ainda não acredita totalmente em mim? Por que você ainda resiste tanto às minhas palavras e à ação do meu Espírito? Será que eu não dei provas suficientes do meu amor e da minha presença em tua vida? Pois bem, continua aqui no texto. Então Jesus vai e diz: tá bom, toquem aqui, pode tocar, venha, veja, um fantasma não tem osso nem carne, como vocês estão vendo que eu tenho. Aí então, os 11 acreditam. Não, eles não acreditam. Depois deste sinal claro, diz aqui: e dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque agora estavam muito surpresos e alegres. Aqui é um outro apêndice. Cuidado, meus santos, as emoções nem sempre são benéficas. Maria Madalena, tomada de emoção, chorava e falou com Nosso Senhor achando que era o jardineiro. As emoções a cegaram. Os discípulos de Emaús, tristes, abatidos pelo caminho, Jesus ali do lado, explicando as Escrituras, e eles não reconheceram Nosso Senhor. Os 11 hoje, assustados e cheios de medo, não reconhecem Nosso Senhor. E depois, cheios de alegria e de espanto, não conseguem acreditar. Então, é ao mesmo tempo importante mostrar o quê? Que não obstante todas essas emoções, a fé em Cristo ressuscitado não é fruto da emoção, nem é causada pela emoção. Mas não obstante, apesar das emoções, eles creram em Nosso Senhor, porque tiveram que delas se aproximar. Então eles agora, entusiasmados, versículo 40, mas eles não, 41, eles muito alegres e surpresos não podiam acreditar. E o que é que Jesus agora faz? Cansei. Vocês são terríveis mesmo. Vocês são duros de coração. Vocês não têm abertura de alma nenhuma. Vou entregar vocês aos seus próprios pecados. Não. Vou entregar você à sua própria dureza de coração. Não. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. O que é que Jesus faz? Vocês têm alguma coisa para comer? Depois que ele mostrou as mãos e o lado, mostrando que ele tinha carne e tinha ossos, quer dizer, não deveria restar dúvida que era ele, mas mesmo assim eles não acreditam. Então tá bom, vou dar mais uma prova. Aqui me vem à mente o cântico da Semana Santa. Que te fiz, meu povo eleito, dizem que te contristei, que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? Isto é,
Jesus aqui poderia dizer a mesma coisa. O que mais podia ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deixei que tocasse nas minhas chagas, apareci a Maria Madalena, a Pedro, apareci aos discípulos de Emaús, apareci aos 11. E então, o que é que falta? Então tá bom, tenho alguma coisa para comer? Ora, Jesus ressuscitado não tem necessidade de comida, seu corpo é glorificado, mas para não restar dúvidas de que é Ele mesmo e é Ele ressuscitado, tem alguma coisa para comer? Tem, Senhor, tem um peixinho aqui seco, sem graça. Então tá bom, me dá, eu vou comer. E Jesus então, versículo 41, 42, deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles, para que não restasse dúvidas de que era Ele mesmo ressuscitado. Agora sim, eles creem. Mas não basta, meus santos, crer e ver e tocar em Jesus ressuscitado. É importante também que eles compreendam que existe uma conexão entre Jesus Cristo morto e Jesus Cristo ressuscitado. Que não existe incoerência, incompatibilidade entre a paixão e a ressurreição. Por quê? Porque os discípulos perderam a fé exatamente porque diante da paixão, diante da crucifixão, diante do sofrimento. E Jesus quer mostrar de que as duas coisas estavam unidas. Vocês percebem? Ele fez isso com os discípulos de Emaús. Mas não era necessário que o Filho do Homem sofresse e passasse por tudo aquilo e cumprisse as Escrituras, e foi ali explicando as Escrituras. Agora Jesus faz o mesmo com os 11. Versículo 44. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas. Então Jesus lhes abriu a inteligência. Versículo 45. Jesus lhes abriu a inteligência para que eles compreendessem a Escritura. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. Meus irmãos, para quem crê na ressurreição, quem crê na ressurreição não se escandaliza com a paixão. Quem crê na ressurreição de Cristo não se escandaliza diante da paixão de Cristo. E quem crê na ressurreição de Cristo, consequentemente, espera a sua própria ressurreição, também não se escandaliza com os sinais da paixão na sua própria vida. E quais são os sinais da paixão na nossa vida? A doença, as tristezas, as dificuldades, os problemas, as provações. Quem crê e espera a ressurreição, mesmo que chore e que sofra a paixão na própria vida, não perde a fé, porque sabe que assim como Jesus prevaleceu da paixão, ressuscitando, nós também prevaleceremos, nós também ressuscitaremos. É esta, meus santos, a conexão. Mas para isso, assim como Jesus teve que abrir a inteligência dos discípulos de Emaús, assim como Jesus teve que abrir a inteligência dos 11 aqui, quando aparece a eles, o Senhor também precisa abrir a nossa inteligência. E quando é, meus santos, que isso acontece? Acontece quando recebemos os sacramentos, acontece quando praticamos a caridade, porque quando recebemos os sacramentos, entramos em contato com o Espírito Santo. Quando vivemos a caridade, entramos em contato com o Espírito Santo. Quando servimos os nossos irmãos, entramos em contato com o Espírito Santo. Mas também e principalmente, quando lemos a sua palavra, nós entramos em contato com o Espírito Santo. Por isso, meus santos, que é tão importante que nós tenhamos uma intimidade com a palavra de Deus.
que nós tenhamos, vou aqui dizer bem por baixo, aqui eu estou falando de leitura espiritual, de uma léxio divina, não estou falando que isso substitua a sua oração, o seu diálogo com Deus. Pode até iniciar, mas uns 15 a 20 minutinhos de leitura da palavra de Deus todos os dias, em que você entra no seu quarto ou vai para um lugar reservado, faz o sinal da cruz, invoca o Espírito Santo para que Ele ilumine a sua inteligência, para que Ele abra os seus olhos, para que você compreenda aquela palavra. E uma vez tendo invocado o Espírito Santo, 1, 2, 3 vezes, rezando ou cantando, suplicando o Espírito Santo, você se detém na leitura daquela palavra, calmamente. Lê uma vez, lê 2 vezes, lê até 3 vezes se necessário for, um pequeno trecho, não precisa ser uma página inteira, um capítulo inteiro da Sagrada Escritura, mas sempre com esta súplica no coração: meu Deus, abri a minha inteligência para que eu veja a vossa palavra, abri a minha inteligência para que eu compreenda a vossa palavra, abri a minha inteligência para que eu tenha fé, para que eu vos ame, para que eu vos seja obediente, para que cresça a amizade no meu coração, a amizade contigo no meu coração, para que eu compreenda que eu dependo de vós, que assim como a terra seca necessita de água, ou melhor, muito mais do que a terra seca necessita de água, eu necessito de vós. Concede-me, Senhor, essa sabedoria, essa inteligência. Concede-me, Senhor, a sabedoria que o Senhor concedeu aos discípulos de Emaús, que o Senhor concedeu aos 11, que o Senhor concedeu aos santos, que a paixão não é sinal de abandono, isto é, que o sofrimento na minha vida não é sinal de abandono da parte de vós, mas é o caminho que o Senhor está encontrando para construir algo novo em mim. É o caminho que o Senhor está encontrando para me converter e me tornar mais amigo vosso, mais configurado a vós. Não sei, meu santo, minha santa, como seria a sua oração, mas o espírito dela é este: suplicar a nosso Senhor que Ele abra a inteligência para que você compreenda a palavra, tenha fé e cresça no amor a nosso Senhor. Que, inspirados, meus santos, por esta palavra de hoje, nós também, na nossa cotidianidade, no nosso dia a dia, procuremos aplicar, procuremos colocar em prática esta realidade, porque aquele Deus misericordioso com Maria Madalena, misericordioso com os discípulos de Emaús, misericordioso com Pedro, que o traiu, que o negou, misericordioso com os 11 que resistiu em crer. Ele continua, meus santos, misericordioso com cada um de nós. E assim como Ele ganhou o coração de todos eles, Ele também, misericordiosamente, porque nos ama, quer ganhar também o nosso. Sejamos generosos, colaboremos com a graça de Deus, para que ela seja vencedora e vitoriosa nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.